Vasco vem de um trabalho pífio do Felipe, um trabalho pífio do Pedrinho, um trabalho pífio do ex-diretor, diretor executivo o Santana. Vem de um trabalho pífio desses três. O Felipe ainda mais, ainda como o maior culpado por ser o diretor técnico, que pelo que deu para ver, era quem analisava o perfil de contratação, era quem treinou o time nos últimos jogos, nos últimos vexames, que foram uma goleada, o primeiro time a tomar a goleada de um time da Venezuela. Hoje vem a campo com Hoje vem a campo um time que já vinha em frangalhos, um time que vinha muito mal e perde de novo. É desgastante. É desgastante falar de Vasco. Assim, um time que a cada dia só arranca esperança do torcedor, que não tem nenhuma previsão de melhora. O elenco é curto e é ruim. O elenco é ruim. Algumas peças se salvam e se salvam por pouco. Assim, querer criticar alguns jogadores pela partida de ontem é absolutamente normal, mas eles estão se adequando a um novo estilo de jogo. Assim, você está começando sua temporada sem treinador. Dezembro. Você começa sua temporada sem treinador. Quem é o nome que você busca? Luiz Castro. Só que ele não aceita, porque ele tá recebendo valor de um clube da Arábia, não quer perder a mamata. Tá ganhando um dinheirão. Não vou negar. Se sou eu para continuar recebendo sem trabalhar ou treinar o Vasco, eu continuo recebendo. Depois, você tentou Pesolano. Pesolano que estava num clube que foi rebaixado, na La Liga, fez um trabalho bom no Cruzeiro na Série B. Esses dias assinou com o Watford na Premier League, mas o Pesolano que usa um esquema de três zagueiros. Para usar três zagueiros, tu tem que ter pelo menos três zagueiros bons. O Vasco tem três zagueiros bons? Não tem. Tem três zagueiros médio para ruim. Um sistema defensivo horroroso. E vai jogar com três zagueiros? Depois de flertar seriamente com com um treinador que usa três zagueiros, não tendo nem dois zagueiros decentes, você vai pro Carille. Você vai pro Carille. Você sai de alguém que usa três zagueiros, um plano de jogo completamente diferente, para para alguém que usa um modelo de jogo de retranca, que é posse defensiva. Aí você joga, você perde sua pré-temporada, você fica janeiro, fevereiro, março, abril e parte de abril, 27 de abril, se eu não me engano foi a demissão do Carille. Passa 2 semanas com outra ideia de jogo, que não era para demorar isso tudo, não era para demorar o tempo que demorou com o Felipe, não era. Você demora mais tempo com outra ideia de jogo para trazer o completo oposto do Carille. Você traz o Diniz com posse ofensiva. Assim, eu tô falando posse ofensiva, mas é um termo muito porco. Mas o jogo do Diniz é oposto ao Carille. O jogo do Diniz é oposto ao Pesolano. É diferente do Luiz Castro. São ideias de jogo diferentes. Como que você, ao invés de ter um planejamento sério, de definir um padrão de jogo, você quer que o time jogue de jeito X? Então busque treinadores que atuem de jeito X. Não busca 55 treinadores que fazem coisas diferentes. Não busca, não vá atrás de um que o modelo é tal, o outro modelo é outro. Busque modelos iguais. É um modelo de gestão que assim, parece que para acertar uma,
tem que errar um monte. E não que eu esteja dizendo que a contratação do Diniz seja um erro ou um acerto, porque não dá pra saber. Foi um primeiro jogo que só deu pra ver o mínimo, que é o mínimo esperado de uma organização, tática. E o mínimo. O mínimo que eu elogio o Diniz é que com um dia de treinamento, ele conseguiu dar uma cara pro time. Conseguiu fazer o time ter uma saída de bola boa. Não uma saída de bola tenebrosa que entregou o gol pro Palmeiras. Não uma saída de bola que fez a gente tomar 4 pro Porto Cabello. Tem que... O mínimo de organização tática se teve. Se vai ter evolução ou não, é com mais tempo de treinamento. Não se sabe. Mas um gol tomado de uma falha defensiva horrível do Piton, que não cobriu o lateral dos caras. E assim, é desgastante falar o quanto que esse elenco tem suas limitações. Não que o elenco como um todo, ele não é de todo ruim. Algumas peças se salvam. Léo Jardim se salva, mas agora se eles deixarem o Léo Jardim escapar por fim de contrato, se não renovarem o contrato do Léo Jardim, vai fazer o quê? Vamos perder uma peça importante do time. Se já são poucas peças que se salvam, querem perder as importantes. E principalmente, cara, torcedor de Twitter me irrita muito. Porque os caras ficam tratando as poucas peças boas que tem no time como se fosse o maior problema. Tem problemas muito maiores. Pro Léo Jardim tomar um gol, é muito mais. Eu consigo achar muito mais culpa no sistema defensivo. Eu consigo achar muito mais problema no sistema defensivo do Vasco, na zaga e nas laterais. Consigo ver mais problemas do que o Léo Jardim não defender uma bola. O Léo Jardim, normalmente o Léo Jardim não defende aquela bola porque não tem um zagueiro ou um lateral cobrindo para evitar que a bola chegue lá. Não tem o mínimo de organização defensiva. Não tem. Não, assim, é um. Assim, é um. Ao mesmo tempo que eu defendo o Léo Jardim, eu me vejo obrigado a criticar o senhor Hugo Moura. Que nesses últimos tempos, o que? Virou entregador. Virou Zé Delivery. Viu o patrocínio do Zé Delivery na roupa e tá achando que é. E tá achando que tem que entregar resultado agora. Entregou contra o Palmeiras. Entregou. Não vou dizer que ele entregou, porque ele recebeu uma tijolada também. Recebeu uma tijolada do Paulo Henrique contra o Porto Cabello. Mas assim, dá pra parar de entregar a paçoca toda hora? Porque agora isso vai acontecer. Tu vai ser jogado pra zaga. Você vai ter que recuar, vai ter que jogar de zagueiro. Não vai poder ficar mais tão adiantado. E não vai poder cometer mais falta besta. Falta burra. Porque a falta que ele cometeu, que tomou o segundo amarelo, foi uma falta besta. Mas foi por erro do time também. Foi por erro do time. Assim, é um bando de burro em campo. É burro. Tem burro em campo. Não é possível. É muita gente burra junto. Porque assim, o Diniz, apesar de tudo, é muita gente burra. O Paulo Henrique. O Paulo Henrique, eu gosto do Paulo Henrique. Apesar de tudo, apesar dele ser burro, ele ser muito burro, se ele tivesse dois neurônios a mais, eu tava dizendo que o Paulo Henrique era digno de seleção. Porque assim, defensivamente ele é bom, ofensivamente ele é decente. E. E assim, se eu tivesse dois neurônios, era papo de Real Madrid, tá? Isso eu falo sem coisa. Porque ele é bom defensivamente, bom ofensivo e estaria na seleção brasileira. Porque ele é um touro defensivamente. Ele é um touro. Antecipa, corre. 90 do segundo tempo tá lá correndo que nem um desesperado. Eu gosto do Paulo Henrique, mas tem horas que ele é burro. Ele dá uma tijolada que entrega um gol. E o Hugo Moura também não se ajuda. Já não é a primeira vez que ele entrega. O Hugo Moura vem de uma sequência ruim. Um gol contra o Sport. Tá bom que não custou tão caro, porque a gente ganhou esse jogo. Ganhamos com uma certa folga, de 3-1. Entrega contra o Palmeiras, entrega contra o Porto Cabello. Joga mal contra o Operário. Então, sim.
o mínimo que eu espero é que o Diniz entenda que esse time precisa de mudanças. Não dá pra manter uma boa parte dos que foram titulares hoje. Não dá pra manter. Léo Jardim se mantém. Piton, a gente não tem outra opção. O Vitor Luiz, até agora, nesse ano, não se provou por nada. Não fez boas partidas nem no Carioca contra o Nova Iguaçu, quem dirá no Brasileirão. Então, por hora, João Vitor, quer dizer, Léo Jardim e Piton. João Vitor teve suas falhas, mas melhorou nos últimos jogos, apesar de tudo, apesar dessas coisas, tem melhorado. É, O Luiz Gustavo, eu tô gostando do Luiz Gustavo, acho que tá merecendo se titular por hora. Ainda mais soube carregar bem as coisas com as lesões do Freitas e do Lemos. Tá carregando tranquilo, por mim pode manter o Luiz Gustavo. Paulo Henrique. Pode segurar, vai. Pode segurar o Paulo Henrique titular porque a gente não tem opção. Pô. O Puma jogou contra o Vitória e observou dentro do campo. Ele observou o jogo acontecer. O Puma não fez quase nada contra o Vitória. Então, tipo, é nesse ponto que a gente precisa de opção. Porque eu tô falando que a gente precisa de mudar o time, mas eu já peguei metade do time pra ficar. Porque não tem como, porque não tem peça melhor. Só tem peça pior que essas. Hugo Moura tá sem condições de ser titular, mas quem vai ser o titular? Matheus Carvalho? Sforza? Sforza até que. Mas o Sforza não é primeiro volante. O Sforza não marca tanto quanto o Hugo Moura. Não marca tanto quanto o Cocão. O Cocão vive de lampejo. Uma partida ele joga bem, cinco ele joga mal. O problema do Cocão é que ele acha que quando ele bate uma confiança muito grande nele, ele acha que ele é o Tony Kroos. Mas, ó, se ele aprender que ele tem que ter confiança, mas só o suficiente, ele seria muito bom jogador. Porque assim, o Cocão do ano passado, ele conseguiu segurar muito bem. O Tietê foi o melhor jogador em campo. Melhor jogador em campo nessa partida de ontem. O que chega a ser irônico, né? Porque a melhor partida do cara ser com o Diniz, que tava tretado com ele até outro dia. Chega a ser irônico, mas jogou bola o Tietê. Por mim, é um dos poucos que se salva muito de titular. Coutinho. Coutinho é um ponto muito polêmico pra mim. Porque eu gosto muito do Coutinho. Coutinho é um baita do jogador. Um puta jogador. Sou muito fã do Coutinho. Mas agora o Diniz tem que entender que bateu certo tempo de jogo, tem que tirar. Eu sei que em uma bola ele pode decidir um jogo. Mas o Coutinho, depois dos 60, dos 70, ele tá morto em campo. Ele anda. Ele vira -1. E tem que entender que quando tirar o Coutinho, porque a gente já tá com -1 em campo quando o Coutinho tá cansado, não é para manter o -1 colocando o Alex Teixeira. É para você colocar um jogador que pode agregar. Zucarello. O Estrela, se voltar, se não continuarem sumindo com o moleque. O Garré, tô contratado para isso. 2 milhões e meio de euros pra ser banco? Pra não entrar? Pra ser preterido para Alex Teixeira? Não tem lógica. Se é pra colocar alguém, coloca os moleques da base. Zucarello que vem bem no sub-20, que já jogou no profissional esse ano, fez umas partidas decentes. Estrela que jogou bem ano passado quando voltar de lesão. O Garré, pô, o Garré rende de meia. O Garré vai associar bem. O Garré no meio pode se entender com o Nuno. Não tem dificuldade de entender isso. Indo um pouco mais pra frente. Lloyd. Assim, meu mano Live Augusto, porque a única coisa que ele fez de bom até agora foi só aquelas lives que me arrancaram risada. Porque de resto, em campo, fez 2 partidas decentes e depois tá se achando o. Tá se achando o Messi no auge. Que não é. Não chega nem no dedinho do pé. O Lloyd é outro exemplo que eu uso do Cocão. Tem que ter confiança o suficiente, porque ele é jogador de 1 para 1, jogador que desequilibra, que ele vai driblar, vai cair pra cima dos malucos, que é pra quebrar e ir pra linha de fundo.
mas não é pra ter confiança o suficiente pra achar que tu vai driblar 1, 2, 3, 4, 5. O Lloyd chega a me irritar mais que o Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues me irritava pra caramba. Me dava ódio. Eu passava raiva vendo o Emerson jogar. Mas agora não tá me dando tanta raiva quanto o Lloyd, pô. Porque o Lloyd ele entra em campo parece que tá jogando pelada. O Lloyd entra em campo parece que tá jogando futebolzinho de domingo depois da feijoada. Porque assim, ele é burro em campo, ele é burro. O Ryan, ele não pode ser ponta. Se ele for ponta, ele tem que jogar próximo ao overhead. Não pra fazer linha de fundo. É o completo oposto do Lloyd. O Lloyd tem que entrar, fazer linha de fundo, cruzar, cortar pra dentro, qualquer coisa. Só tem que ir pra linha de fundo e tocar. Não é pra driblar, driblar, driblar e continuar. O Ryan é o oposto. Ryan entra, fica próximo ao overhead, corre na diagonal, finaliza. Ponto. A gente viu o gol dele contra o Sport. É exatamente assim que o Ryan joga. Não é pro Ryan entrar pra ser ponta, pra recompor e fazer linha de fundo. O Ryan tem que entrar pela diagonal na área e chutar. Acabou. É isso. Esse é um companheiro do Verratti, é ficar próximo, não fazer ponta. Nuno é a melhor contratação da janela. Muito bom jogador. Joga muita bola o Nuno. Assim, um jogador inteligente, é o completo oposto de qualquer jogador até agora. Inteligente com bola, inteligente sem bola, recompõe, melhora o ambiente ao redor dele. O lado esquerdo com Coutinho e Piton melhora com ele. Mas ele tá cansado. Porque ele é bom. Tava vindo do futebol europeu. Tava lá, jogando, titular, desde agosto do ano passado. Jogando direto de titular. O cara cansa. E com o calendário do futebol brasileiro, cansa mais ainda. E por fim o Verratti, né? Assim, o que falar do Verratti? O Verratti é um monstro. Assim, desde que chegou, o Verratti conquista. Ele é um... Esse homem é sensacional. O que esse cara faz por esse time é uma loucura. O elenco limitado, o time tá mal, o time tá sofrendo, ele tá metendo gol, ele não perde uma de cabeça, tá lá brigando, volta pra recompor. É um monstro. Mas o Verratti tem que entender que ele não pode ser insubstituível. Tem jogos que o Verratti não vai servir. Tem jogos que é bom deixar o Verratti de fora. O jogo contra o Palmeiras, que a gente tinha que engatilhar contra-ataque, que a gente tinha que engatilhar, ele não jogou. E quem diria? Um ataque veloz fez bem pra todo mundo, fez bem pro ambiente. Geral conseguia fazer um contra-ataque, fizemos um jogo decente contra o Palmeiras. O Verratti tem que entender que ele não é insubstituível. Ele mesmo tem que pegar e falar, ó, se o jogo não tá pra mim, ele sai. Tem que pôr a cara mesmo. E o treinador tem que ter a personalidade de tirar o Verratti. É a mesma coisa do Coutinho. Uma bola ele pode decidir o jogo. Mas se o jogo não tá pra ele, é bom tirar. Porque a gente não tem reserva pra ele. Se ele se machuca, quem entra? A gente precisa, é bom ter o Verratti. Em jogos vindo do banco pra resolver, pô, pode ser que ajude. O Verratti pra mim é um monstro. Um baita de um jogador. Mas ele tem que entender que nem todo jogo é pra ele. E eu amo o Verratti. Um jogador que eu deixei de fora pra falar depois é o Paê, né? Que tá mais envolvido em problema do que qualquer coisa. Mas, assim, se ele voltar, porque o contrato dele é até julho, se ele voltar e jogar alguma coisa que seja pra ajudar, e que ele voltando faça pelo menos a ideia do Alex Teixeira substituir o Coutinho, faça com que o Alex Teixeira suma um pouco. Porque, assim, eu quero entender o que o Alex Teixeira tá fazendo pra continuar sendo relacionado. Bom, pra um primeiro vídeo, meio desabafo mais do que informação, acho que tá bom. Isso aqui é um negócio que eu tô tentando fazer. Já era pra eu ter começado desde o início do ano, só que algumas coisas me impediram. E depois dessa sequência horrível, eu me senti mais motivado a querer colocar. A querer falar um pouco mais, né? Sobre o time que eu tanto torço. Que eu torço para que melhore, que eu torço para que dias melhores venham. E que eu espero muito que um dia eu ainda possa sorrir comemorando algo com o Vasco da Gama.
Espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço aqui um pouco meio, né? Porque é a minha primeira vez fazendo isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado e sigam para mais análises, que vão ser mais análises do que um desabafo. Até depois.